Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje é dia 28 de julho de 2020. Hoje nós vamos falar a respeito de expressões numéricas, né? Que aí nós já trabalhamos com alguns conteúdos matemáticos envolvendo as 4 operações, trabalhamos a questão de potência, trabalhamos a questão de raiz quadrada, e a expressão numérica é o fechamento desse contexto, tá? Na língua portuguesa, encontramos expressões como silêncio e calor, até amanhã, né? São expressões da fala e muitas outras expressões. Em matemática, encontramos as expressões numéricas, que envolvem números e operações. Quando efetuamos uma expressão numérica, chegamos a um número, né? A gente resolve a operação para descobrir o resultado daquela expressão numérica, né? Então, aqui a gente tem um exemplo: 3 mais 2 vezes 7 é uma expressão numérica que envolve duas operações matemáticas, né? Que envolve a adição e a multiplicação. Como é que a gente pode efetuar, tá? Então, o que é que a gente vai identificar? A expressão numérica é justamente o fechamento desse trabalho. Por quê? Porque ela trabalha as operações que foram vivenciadas até então, né? E a gente precisa seguir uma ordem de resolução, tá? Então, observe que nós temos uma operação que envolve aqui a adição e a multiplicação. Então, é necessário que a gente siga uma ordem, né? Aqui a gente tem uma ordem de operações, ou seja, uma ordem de sinais. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. Por onde eu começo? Você começa fazendo a multiplicação, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai resolver é a multiplicação. Então, aqui no caso, nós teríamos, deixa eu ver se tem a resolução na sequência, né? Aqui a gente faria 2 vezes 7, que são 14. O mais 3 a gente repete novamente, tá vendo? Por quê? Porque a expressão numérica, apesar de quando a gente olha, a gente ter aquele choque, né? Porque é maior, é um cálculo maior, mas a gente vai resolvendo ela por etapas. É por isso que a gente precisa prestar atenção, porque eu preciso seguir uma ordem de resolução, né? Então, como eu vou começar pela multiplicação, a soma permanece do mesmo jeito. Veja, o mais 3 permaneceu aqui do mesmo jeitinho, na mesma ordem. O que é que eu fui resolver? A multiplicação. 2 vezes 7 são 14, e aí eu fecho com a soma. 14 mais 3 são 17. Então, é sobre essa organização que nós vamos discutir, tá bom? A multiplicação deve ser efetuada antes da adição. Nós temos uma ordem de sinais para seguir, tá bom? Que é essa que a gente tem apresentado aqui. Primeiro, a primeira coisa que você resolve, por quê? Porque nós vamos trabalhar com expressões simples e expressões um pouco mais complexas, tá bom? Então, quando nós tivermos expressões numéricas simples, que só envolvam as 4 operações, quem são elas? Adição, multiplicação, subtração, divisão, são as 4 operações que nós trabalhamos com ela. Se eu tenho uma expressão numérica que envolve as 4 operações, eu preciso saber que, primeiro, eu preciso resolver as multiplicações e as divisões na ordem que elas forem aparecendo, né? Da esquerda para a direita. Então, eu vou observando quais são as operações que vão aparecendo primeiro, tá? Então, eu vou resolvendo primordialmente as multiplicações e divisões. Quem for aparecendo primeiro, a gente vai resolver, certo? Depois que a gente tiver feito todas as multiplicações, todas as divisões, é que a gente pode resolver as adições e subtrações também na ordem que elas forem aparecendo, né? Quem for aparecendo primeiro, você vai resolvendo primeiro, tá? Então, esse seria, eu acho que o nível 1 de uma expressão numérica, né? Que é uma expressão numérica simples, que envolve apenas as 4 operações. Esse seria o nosso primeiro degrau de uma expressão numérica, tá bom? E aí, na sequência, a gente tem, por exemplo, se a minha equação
tiver raiz quadrada, se tiver potência, como é que a gente resolve? Vamos começar a ver exemplos desse primeiro modelo de expressão, que é o primeiro modelo, que é uma expressão bem simples, tá? E aí a gente vai ver com bastante atenção essa ordem de resolução, né? Na expressão que escrevemos para o problema de Ana, né? Esse aqui é o problema que foi apresentado para Ana. Devemos colocar parênteses para indicar que a adição deve ser efetuada antes da divisão. Vamos lá, olha só. Nós temos aqui uma expressão numérica que envolve duas operações, adição e divisão, não é isso? Ó, nós temos a adição de vários números e uma divisão. Seguindo o que a gente tinha visto até o momento, então eu deveria primeiro dividir, não é isso? Porque a ordem nos diz que eu divido e multiplico primeiro, depois é que eu faço as somas e subtrações. Porém, essa expressão tem um parênteses, que é essa simbologia aqui, tá vendo? Certo? E o que é que esse parênteses vem nos dizer? Ele é chamado de símbolo de uma expressão numérica. Junto com ele, nós temos mais dois símbolos, que é parênteses, conchetes e chaves, tá bom? Então, quando nós temos uma expressão numérica que, além dos sinais, ela tem símbolos, esses símbolos servem para que a gente saiba por onde a gente vai começar o nosso trabalho. Né? Então, se a minha expressão tem um parênteses, então, independente das operações que estejam fora desse parênteses, eu preciso ir primeiro resolver o que tem dentro dele, tá bom? Então, primeiro eu resolvo os parênteses, depois eu resolvo a operação que tiver dentro dos conchetes, depois eu resolvo o que tiver dentro das chaves, e só assim eu libero essas simbologias, tá bom? E aí eu vou sim resolver as operações depois que esses símbolos forem eliminados, tá bom? Então, vamos ver como é que fica esse trabalho de Ana para ajudar Ana a descobrir qual é o resultado da sua expressão. Se eu tenho um parêntese, e nesse parêntese eu tenho 47 mais 59, mais 42, mais 44, mais 54. Fecha parênteses, dividido por 6. Significa dizer que eu quero que você faça o somatório primeiro desses 5 elementos que estão dentro do parênteses. Então, vamos a eles, né? Então, estão todos organizados aqui. Né? Eu sempre gosto de colocar para vocês o quadro valor do lugar para você observar que a estrutura, a ordem, né, de você colocar número abaixo de número, né, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, é primordial para que você faça um trabalho bem feito, tá bom? Então, vamos começar o trabalho aqui. Nós temos 7 mais 9, que são 16, aqui, ó, 7 mais 9 são 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 4, 22. E 22 mais 4 são 26, correto? Então, fazendo o somatório das nossas unidades, a gente tem 26 como resposta. Então, fica 6 aqui na casa das unidades e vai 2 aqui para a casa das dezenas, olha, 26. Só que os 26 não podem ser representados aqui na casa das unidades. Fica 6, que é o que corresponde às unidades do número 26, e o 2, que é dezena, sobe para a casa das dezenas, tá bom? E aí a gente começa a somar as nossas dezenas. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 4, que são 6, eu estou fazendo bem devagarinho. 2 mais 4, que são 6. 6 mais 5, esse daqui, ó, tá vendo? 2 mais 4 são 6. 6 mais 5 são 11. 11 mais 5, mais 4, perdão. 11 mais 4 são 15. 15 mais 4 são 19. E 19 mais 5 são 24. Aí fica 4 e vai 2, tá bom? Então, ó, quando eu fiz o somatório das minhas dezenas, eu obtive 20
e 4. Então, fica 4 e vai 2, tá? E aí, a gente dá essa unidade. Então, significa dizer que 47 mais 59 mais 42 mais 44 mais 54, eu tenho 246, certo? Então, aqui eu fiz bem direitinho para você observar como foi que foi feito todo esse processo, certo? Não que seja difícil, mas é porque a gente tem uma quantidade grande de números para somar. Eu achei mais interessante fazer bem devagarinho para você ver como resolve, tá bom? Então, eu fiz o somatório de todos os números que estavam no parêntese, eu achei 246, dividido por 6. A partir do momento que eu resolvi a operação do parêntese, ele desaparece, tá bom? E agora a gente tem a divisão para fazer. Vamos fazer ela aqui, ó. 246 dividido por 6. Como eu tenho uma divisão de um número só, ok, que é o 6, o correto é que a gente olhe o primeiro número que aparece aqui na nossa divisão. Se ele for 6 ou maior que 6, a gente começa por esse número exclusivamente. Como o número que nós temos aqui, o nosso primeiro número é 2, ele é menor do que 6, então eu vou pegar o próximo número para agrupar aqui, certo? Então, no caso, eu vou trabalhar com o número 24. Por quê? Porque 24 é maior do que 6. Então, eu só posso começar a minha divisão se eu encontrar um número igual ou maior do que aquele que eu estou dividindo. Como o número que eu estou dividindo é 6, o número, ele é um número só. Então, eu venho para cá observar o primeiro número que aparece aqui. Se ele fosse 6 ou maior que 6, eu ia começar por ele. Como ele é menor, eu vou pegar o número vizinho para que ele torne-se maior. Pegando o vizinho dele, eu tenho 24. E 24 é maior do que 6. Então, eu posso começar dividindo por aqui. Tá bom? Então, eu estou fazendo bem devagarinho para você ver. Então, vamos lá? 24 dividido por 6. Ou seja, eu preciso parar e pensar. Eu vou pensar na tabuada de 6 e eu vou multiplicar que número para chegar mais perto de 24. A minha intenção é essa. Por isso que eu falo a vocês desde o começo do estudo que a tabuada é de fundamental importância, certo? Porque a multiplicação e divisão são operações que estão aí juntas, trabalhando juntas. Então, eu preciso saber. Veja, eu tenho 24 dividido por 6. Então, eu preciso parar e pensar na tabuada de 6. Eu vou multiplicar 6 por quanto para chegar o mais perto possível de 24. Ou exatamente em 24, né? Seria 4. Porque quando eu faço 4 vezes 6, o resultado que eu tenho é 24. Tá vendo? Então, 4 vezes 6 são 24. Então, eu passo o tracinho, boto o sinal de menos para fazer a operação matemática de subtração com esse número que nós estávamos dividindo. E agora a gente encontrou o resultado. 4 vezes 6 são 24. 24 menos 24 é 0. Não falta nada, né? De 24 para 24 não falta nada. Quem é que desce? O número 6. Agora, a nossa divisão é essa daqui. 6 dividido para 6 pessoas. 6 objetos para 6 pessoas. Dá 1. Né? Ou então, eu voltava para a tabuada de 6 e ia pensar novamente. Eu vou multiplicar o número 6 por quanto para dar 6 como resposta? Vou multiplicar por 1. 1 vezes 6 é 6. Para 6 não falta nada. Então, significa dizer que 246 dividido por 6 é igual a 41. Então, aqui a gente terminou a nossa expressão numérica. Veja que ela é uma junção de vários conhecimentos relativos às operações matemáticas que nós trabalhamos até o presente momento. Tá certo? Então, depois, você com mais calma, você volta a essa aula, você revisa esse contexto, tá bom? Para que você possa assimilar bem direitinho. Tenta fazer essa operação que já está respondida sozinho para ver se você acerta, tá bom? Então, tem que exercitar, não tem outro jeito de se estudar matemática, tá certo? E aí, eu preciso falar com vocês sobre o que eu preciso observar numa expressão numérica. Eu preciso observar a ordem dos símbolos, que são
os parênteses, os conchetes e as chaves. Então, se na minha expressão numérica tem símbolo, que é esses camaradas aqui, ó, tá vendo? Se tem parênteses, conchetes e chaves, eu preciso resolver primeiro esses símbolos, tá? Então, eu vou resolver a operação que tem dentro desses parênteses, dentro desses conchetes e dentro dessas chaves, tá bom? E aí, dentro de cada um desses símbolos, eu preciso seguir a ordem dos sinais, tá? Então, se eu tiver várias operações dentro de um parênteses, por exemplo, como é que eu sei qual é a operação que eu faço primeiro? Então, você vai seguir a ordem dos sinais, que ele manda que você resolva primeiro as potências e as chaves, na ordem que elas forem aparecendo. Quem for aparecendo primeiro, você vai resolvendo, tá bom? Depois é que a gente faz multiplicações e divisões na ordem que elas forem aparecendo. E fecha o nosso trabalho com adições e subtrações também na ordem que elas forem aparecendo. Então, veja, de antemão você pode dizer, nossa, é muita coisa para lembrar, mas essa ordem dos símbolos, essa ordem dos sinais, você vai colocar aí do lado do seu caderno, para que na hora que você esteja fazendo as suas expressões numéricas, se você esquecer qual é a ordem que você vai seguir, você dá uma olhadinha, tá bom? E aí a gente vai ter outros exemplos aí ao longo da aula, falando um pouquinho de cada um deles, com toda a riqueza de detalhe, para que você possa estudar e entender com mais clareza essas operações que nós estamos realizando. Então, vamos seguir? Aqui a professora fala novamente, né, na ordem de resolução para as expressões, né, que apresentam parênteses, conchetes e chaves. Então, o primeiro que eu resolvo são os parênteses, depois a gente resolve os conchetes e a gente finaliza com as chaves. Era para eu ter colocado a simbologia, mas eu imagino que vocês saibam, né, qual é a simbologia de parênteses, conchetes e chaves. Mas, na próxima aula eu coloco bem direitinho para vocês lembrarem e vou também colocar, né, na aula da semana que vem, mais expressões numéricas envolvendo esses símbolos aí, para que a gente possa exercitar, tá bom? Mas, além desses símbolos, né, devemos obedecer também a ordem de resolução das operações, que é a ordem dos sinais que eu falei com vocês, né? Que aí eu preciso observar potência, raiz, que vem primeiro, na ordem que eles forem aparecendo. Depois eu vou resolvendo multiplicações e divisões, na ordem que eles aparecem. E adição e subtração, também na ordem que eles aparecem. Tá certo? E aqui eu volto. Veja que eu vou fazer essa mesma repetição várias vezes. Por quê? Porque essa ordem é extremamente importante para que você possa resolver corretamente as suas expressões numéricas. Se por acaso você resolveu uma operação antes da hora, você vai colocar a sua expressão numérica toda a perder, tá bom? Então, precisa ter muita atenção com relação à ordem correta de resolução. Então, se eu sigo a ordem dos sinais, primeiro as potências e as raízes, depois as multiplicações e divisões, fechando com adições e subtrações. Se eu me refiro aos símbolos, parênteses, conchetes e fecho com as chaves. Ok? Vamos ver aqui, agora, né, ele reforça novamente parênteses, conchetes e chaves, e agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos, tá bom? Em uma expressão numérica, possui todas as operações estudadas. Devemos seguir a ordem, né? Devemos seguir a ordem que elas vão aparecendo, depois resolvendo multiplicações e divisões e tal, que eu venho falando com vocês até então. Tá? Então, a primeira expressão que eu trago para vocês aqui é uma expressão que não tem símbolo, né? Eu não coloquei raízes, eu não coloquei conchetes, não coloquei chaves, porque eu quero inicialmente que vocês se acostumem com a ordem dos sinais, né? Mas aí depois eu vou colocando um símbolozinho, tá bom? Então, nessa primeira nós temos aí a raiz quadrada de 36 vezes 4 ao quadrado menos 2 à quinta dividido pela raiz de 4. Então, vejam que aí a gente tem várias questões para a gente observar. Se eu não tenho símbolo, se eu não tenho parênteses, se eu não tenho conchetes, se eu não tenho chaves, eu vou seguir a ordem dos sinais, né?
E na ordem dos sinais me diz que eu vou resolver raiz e potência na ordem que elas forem aparecendo, correto? Então, aqui a gente tem raiz e potência. Então, vamos resolver primeiro todas as nossas raízes. Então, eu resolvo as minhas raízes, depois eu resolvo as minhas potências e assim eu vou dando seguimento. Beleza? Então, vamos lá. A raiz de 36 é 6 vezes 4 ao quadrado, tá vendo que eu não mexi, menos 2 à quinta, ou seja, não mexi nas nossas potências, eu fui resolver apenas as nossas raízes. A raiz de 36 é 6, a raiz de 4 é 2. Lembrem-se que raiz é o inverso de potência. Por que que a raiz de 36 é 6? Porque 6 vezes 6 é 36. Tá? Não esqueçam disso, não. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, ok? Após fazer a resolução das raízes quadradas, agora eu vou resolver as nossas potências. Eu vou fazer 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, tá bom? Que é 16. 4 vezes 4 são 16. E quando eu venho a 2 elevado à quinta, lembre-se que eu vou colocar o número 2 5 vezes, que é o que está mandando o meu expoente, e fazer uma multiplicação entre eles. Então, 2 vezes 2 são 4, vezes 2 são 8, vezes 2 são 16 e vezes 2 são 32. Então, significa dizer que 4 ao quadrado são 16 e 2 elevado à quinta é 32. Agora que eu já resolvi, veja só, foi que eu fiz. Resolvi as minhas raízes, copiei a minha potência aqui no mesmo lugarzinho. Agora, resolvi as minhas potências. Veja que as raízes aqui, ó, o resultado das raízes permanecem todos iguais. Eu foco em uma coisa de cada vez, pessoal, tá bom? E agora sim, eu vou resolver as operações que faltam para terminar. Eu preciso fazer 6, veja que eu tenho multiplicação, subtração e divisão. É isso? Seguindo a ordem dos sinais que a gente viu lá. Então, primeiro a gente resolve multiplicações e divisões na ordem que elas vão aparecendo, não é isso? Adição e subtração é no final. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação e a divisão, porque foi nessa ordem que elas apareceram. Apareceu primeiro a multiplicação, depois a divisão. Então, é nessa ordem que eu vou fazer. Então, eu tenho aí 16 vezes 6, que é o que nós temos aqui para resolver, tá bom? Então, vamos lá. 6 vezes 6 é 36. Fica 6 e vai 3 aqui para cima, certo? Ó, 6 vezes 6 são 36. Fica 6 na casa das unidades e vai 3 para a casa das dezenas. Aí agora eu vou fazer de novo. 6 vezes 1 é 6. Mais 3 são 9. Então, significa dizer que 6 vezes 36 é 96. Está resolvida a minha multiplicação. Agora, eu vou fazer a divisão. 32 dividido por 2. Como eu havia feito explicado lá naquela divisão de 6, certo? É uma divisão de um número só. Então, o primeiro foco que eu vou é observar o primeiro número que nós temos aqui. Ele precisa ser igual ou maior do que aquele que nós estamos dividindo. Então, eu estou dividindo o número por 2. Então, o primeiro número que aparece aqui é 3. E 3 é maior do que 2. Então, eu não preciso pegar o vizinho, que seria esse aqui, para que ele se torne maior. Por quê? Porque ele já é maior do que o número que eu estou dividindo. Então, por isso que eu coloquei ele de vermelho, porque a nossa primeira divisão é com o número 3. Então, eu preciso parar e pensar na tabuada de 2. Eu vou multiplicar o 2 por quanto para chegar mais perto de 3? Seria por 1. Porque 1 vezes 2 é 2. Se eu fizer por 2, vai dar 4. E 4 é maior, então não pode. Então, tem que ser 1. 1 vezes 2 é 2. Veja que eu botei aqui o resultado, coloquei o sinal de menos e passei o traço para fazer a conta de subtração.
De 3, eu tiro 2, sobra 1, não é assim? Agora é a vez de dividir o número 2, então ele vai descer para cá, ó. Tá vendo? Coloquei ele vermelhinho aqui para chamar a sua atenção, tá bom? Agora, o número que nós vamos dividir, o número que nós vamos trabalhar é o número 12, certo? É o número 12. Então, eu preciso parar e pensar na tabuada de 2. Eu multiplico 2 por quanto para chegar mais perto de 12 ou exatamente em 12? Seria 6. 6 vezes 2 é 12. Pá, coloco o sinal de menos, passo o tracinho e vou fazer a subtração. De 12, eu tiro 12, o que é que sobra? Não sobra nada, né? Então, nós trabalhamos com a divisão exata. Então, 6 vezes 16, que foi o que a gente fez aqui, deu 96. 32 dividido por 2 deu 16. E agora, para finalizar, a gente vai fazer a conta de menos. Se dos 96 eu tiro 16, o que me sobra são 80, né? Então, esse é o primeiro modelo das expressões que a gente tem. Então, assim, é uma questão que precisa ser exercitada por vocês, né? Seja feita com calma, que você volte essa aula, veja direitinho, tente fazer essas que já estão respondidas para que você consiga desenvolvê-las com maior facilidade, tá bom? Agora a gente tem o nosso segundo modelo para fazer. Veja que aqui eu já coloquei um parênteses, certo? Eu tenho aqui, ó, a raiz de 100 vezes, abre parênteses, a raiz de 144 menos 4 ao cubo, né? Fechou parênteses. Pela ordem, se nós não tivéssemos os símbolos, né? A gente ia tirar essas raízes, né? Depois a potência, íamos fazer a multiplicação e, por último, a subtração. Mas, como a gente tem aqui um parêntese, então eu estou lhe dizendo que eu quero que você resolva primeiro a operação que nós temos no parêntese. Então, vamos focar no parêntese. O restante que está fora, que é a nossa raiz de 100, a gente deixa ela aqui, só vai resolver ela lá para o final, tá bom? Então, vamos focar no que está dentro do parêntese. Eu tenho uma raiz, uma potência e uma conta de menos, né? Então, quem eu resolvo primeiro, tá bom? Então, a gente começa resolvendo a nossa raiz. Então, a raiz de 144 é 12. Tá bom? Veja que eu copiei tudo direitinho, do jeito que estava. Tá vendo? Se você quisesse, poderia ter feito a raiz de 144, que é 12, e já fazer a potência de 4 elevado ao cubo. Tá bom? Por quê? Porque a ordem, a regra não diz que é para fazer na ordem que eles aparecem. Então, você resolveu a potência, poderia ter... Você resolveu a raiz, podia ter resolvido a potência, se quisesse, tá? Mas eu preferi fazer bem devagarinho para você ver. Tá? Então, veja que aqui eu só fiz tirar a raiz de 144, que é 12. Repeti todo mundo e agora eu vou responder a potência, tá? Então, 4 ao cubo seria 4 3 vezes. 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 é 64, tá bom? Veja a importância do conhecimento da tabuada para você resolver um cálculo como esse, tá bom? Então, depois que você resolveu a raiz, que você resolveu a potência, você vai fazer a conta de menos, tá bom? Então, aqui a gente já pode tirar essa raiz de 100, né, ó. Eu coloquei aqui para fazer junto com vocês, certo? A subtração de 64 menos 12, tá? Então, aqui, ó, de 4 a gente tira 2, sobram 2. De 6 a gente tira 1, sobram 5, né? Então, 64 menos 12 são 52. Aí, aqui a gente vai fazer a raiz de 100 é 10. E a subtração de 64 menos 12 são 52. E a nossa última operação, para fechar o nosso trabalho, é 10 vezes 52, que me dá 520 como resposta. Então, aqui a gente tem alguns modelos, com símbolos, sem símbolos, só com os sinais, para a gente exercitar. Tá bom? Mas não tem outro caminho, tem que exercitar essas atividades para que você vá se acostumando com essa ordem de resolução,
tá? A gente vai ter oportunidade de trabalhar um pouquinho mais com essas expressões em outras aulas, mas a gente também não vai poder passar tanto tempo nelas assim, ok, pessoal? Agora, vamos para a nossa atividade, correto? No quadro abaixo estão os resultados que Laura e Guilherme obtiveram das 3 expressões a seguir. Veja, a gente tem aqui a nossa primeira, segunda e terceira expressão, tá? Laura achou na primeira, nessa daqui, 116, 0 na segunda e 0 na terceira. Esses foram os resultados que Laura achou. Já Guilherme achou na primeira expressão 126. Na segunda ele achou 0 também, tá vendo? Só que na terceira ele achou 34. Ou seja, eu só posso saber quais foram as expressões que Laura acertou, que Guilherme errou. Eita, que Guilherme errou, né? Que Guilherme errou, quando você fizer a correção, tá bom? Que aí a gente vai ver quais foram as expressões que Laura acertou, e aí eu quero as que Guilherme acertou também, tá? Então, para a gente identificar aí quais foram as expressões que cada um dos meninos acertou, você vai precisar fazer essa conta. Você vai precisar fazer a primeira expressão, fazer a segunda e fazer a terceira. A partir do momento que você tiver o resultado dessas expressões, você vai saber quais foram as questões que Laura acertou e quais foram as questões que Guilherme acertou. Tá? Eu coloquei errou aqui, mas eu quero as expressões que cada um deles acertaram. Ok. No segundo, o número natural é expresso, certo? A gente tem aqui a expressão numérica, 9, mais, abre parênteses, 21 menos 15, fecha parênteses, vezes 2, tá? Que número é esse? Eu quero saber o resultado dessa operação, tá bom? Então, lembre-se que aqui tem um parêntese, então eu primeiro tenho que começar a resolver a operação que tem dentro do parêntese. Quando eu fizer isso, eu vou multiplicar, por último, é que eu faço a soma. Então, vamos ver se o resultado que vocês vão encontrar para mim é 19, 20, 21 ou 22, tá? Confio no potencial de vocês. Vamos lá? E aqui a gente tem a última expressão, tá? Eu coloquei 4 expressões para vocês. Veja que aqui eu coloquei as expressões simples, que não tem símbolo, tá? Aí, trabalhando aqui apenas com a potência, multiplicação e subtração. Nesse daqui eu já coloquei raiz, eu já coloquei potência, multiplicação, divisão e subtração. Então, volte para os modelos que eu dei anteriormente, reveja a nossa aula, você vai conseguir fazer essas atividades aqui sem problema nenhum, tá? Então, aqui a gente tem uma expressão com símbolo, né, com o aparecimento dos parênteses aqui para ajudar vocês, tá? Então, eu quero ver quem é que consegue descobrir para mim qual é o resultado dessas 4 expressões que tem aqui. Certo, pessoal? Então, bons estudos, continuem focados, a gente se vê semana que vem.